Olá pessoal, o tema da aula de hoje é calorimetria, que é o estudo de calor. O que é calor? Calor é energia térmica em trânsito, em transição, em propagação. A energia térmica é uma energia que depende da temperatura, ou seja, é diretamente proporcional à temperatura. O que é temperatura? Temperatura é uma medida indireta da energia térmica, ou seja, é o grau de agitação das partículas que constituem um corpo. Então, quanto mais agitados estiverem as partículas desse corpo, maior será a temperatura desse corpo. E maior temperatura significa um nível energético maior. Esse nível energético que vem da movimentação, das colisões e do grau de agitação das partículas desse corpo, nós chamamos de energia térmica. Aqui um corpo A qualquer, ele tem uma temperatura TA e um corpo B que tem uma temperatura TB. Se TA for maior do que TB, ou seja, a temperatura do corpo A for maior que a temperatura do corpo B, o grau de agitação das partículas que constituem o corpo A vai ter uma temperatura maior, em consequência, maior energia térmica. O corpo B está numa temperatura menor, o grau de agitação das partículas que constituem o corpo B está num nível energético menor. Se a energia térmica do corpo A é maior do que a energia do corpo B, não há uma transição da energia térmica do corpo A para o corpo B. Ou seja, o corpo A cede uma energia térmica em transição e o corpo B recebe essa mesma energia térmica em transição. Essa energia térmica em transição nós chamamos de calor, quantidade de calor. Portanto, seguindo esse raciocínio, o corpo A cede calor, quantidade de calor, e o corpo B recebe essa mesma quantidade de calor. Logo, eles estão iguais, né? Eles estão o sinal de igualdade. A quantidade de calor é medida pelo produto de três fatores: a massa do corpo A, o calor específico do corpo A e a variação de temperatura sofrida pelo corpo A. E o corpo B é a mesma fórmula. A massa do corpo B multiplicado pelo calor específico do corpo B multiplicado pela variação de temperatura sofrida pelo corpo B ou recebido pelo corpo B. Então, essa igualdade mostra que a quantidade de calor cedido pelo corpo A é igual à quantidade de calor recebido pelo corpo B, e as equações são essas. CA é calor específico do corpo A, CB é calor específico do corpo B, e esse produto, massa pelo calor específico, nós chamamos de capacidade térmica, e representamos com C maiúsculo, né? Então, a capacidade térmica do corpo A é o produto da massa do corpo A pelo calor específico dele, e a capacidade térmica do corpo B é a massa do corpo B multiplicado pelo calor específico do corpo B. Aqui, se colocarmos esse corpo A em contato ou próximo, né, do corpo B e mantermos esse sistema todo isolado, ou seja, calor não sai nem entra. Então a troca de calor vai acontecer nesse sistema isolado, tá? Então aqui a temperatura, um gráfico, né, mostrando a evolução no tempo do que ocorre com as temperaturas. O corpo A tem uma temperatura maior, ele vai ceder ao entrar em contato, né? Então aqui é o ponto onde vai entrar em contato. E aqui o corpo B está numa temperatura menor, TB, no tempo constante, Então nesse ponto ocorre o contato entre eles e o corpo A cede calor, né? Calor cedido,
Então a temperatura do corpo A diminui, pelo fato de ceder calor ele diminui, e o corpo B, pelo fato de receber essa mesma quantidade de calor, a temperatura do corpo B vai subir. Eles vão chegar num equilíbrio. Então no tempo, né? No tempo, eles vão chegar no equilíbrio. Que equilíbrio é esse? É a temperatura do equilíbrio térmico que nós dizemos. Então, de TA para TE, no equilíbrio, vai ser TA menos TE, vai ser a variação de temperatura, ΔTA, sofrido pelo corpo A. E o corpo B estava a temperatura menor, TB, ele vai receber calor, vai aumentar a sua temperatura e vai chegar no equilíbrio onde vai ser TE menos TB, para evitar o sinal negativo. Então, esse TE menos TB, TE é a temperatura de equilíbrio térmico, essa variação é a variação de temperatura sofrida pelo corpo B. E aqui, TA menos TE, a variação de temperatura sofrida pelo corpo A. Calor específico, uma curiosidade, né? E é importante, isso aqui é universal. O calor específico da água é a maior da natureza e ele vale 1 caloria por grama por grau Celsius. Significa que a água, para ser aquecida de 1 grau Celsius, 1 grama, a massa de 1 grama de água, para ser aquecida de 1 grau Celsius, ele necessita de 1 caloria. Ou para resfriar. Então, ele cede calor, 1 grama de água cede calor e diminui a sua temperatura de 1 grau Celsius. Para isso, você tem que retirar 1 caloria da água. Então, para aquecer a água, 1 grama de água, você precisa de 1 caloria para elevar a sua temperatura de 1 grau Celsius. Ou para resfriar essa mesma massa de 1 grama de água, você precisa de retirar 1 caloria para a temperatura dele diminuir de 1 grau Celsius. Isso aí nós chamamos de calor específico da água, e as unidades aqui é caloria por grama por grau Celsius. Qualquer outro material na natureza vai ter um calor específico menor do que da água. O objetivo da aula prática, portanto, é determinar o calor específico do metal, né? Então nós temos um metal aí, nós vamos determinar o calor específico do metal e mostrar que esse calor específico é menor do que da água. E o calor específico do calorímetro também, que é outro corpo presente no experimento que nós vamos fazer. Então o calor específico do calorímetro também vai ter que ser menor do que 1. Isso nós temos que demonstrar aí nessa aula prática. E também a capacidade térmica respectiva, tanto do calorímetro como do metal, que é pelo produto da massa, pelos calores específicos respectivos deles. Para isso nós precisamos de uma balança para determinar essas massas aqui, uma vez determinado as capacidades térmicas. Então, por uma questão de praticidade, a densidade da água é 1 grama por 1 ml. Quer dizer, o volume de 1 ml de água equivale a 1 grama, a massa de 1 grama. Nós vamos tomar 75 ml de água e está aqui. Eu tenho 75 gramas de água. Eu poderia pesar, mas uma questão prática, né? Aqui uma proveta de 100 ml. Eu vou até a marca de 75 ml. Então, 75 ml de água equivale a ter aqui, nesse volume de 75 ml, equivale a ter uma massa de 75 gramas de água. Aqui, um calorímetro, mas isso aqui não é o calorímetro, isso aqui é um isopor para manter o sistema isolado, como eu havia dito antes. O calorímetro é esse becker aqui, de vidro, material feito de vidro. Então eu vou colocar a água
Perceba que a água em contato com o calorímetro, eles vão estar à mesma temperatura de equilíbrio. E eu vou medir essa temperatura aí. Um termômetro digital. Estabilizou em 25,3 graus. Então, 25,3 graus Celsius. Agora eu vou aquecer a água, um aquecedor. Ela já estava pré-aquecida para ganhar tempo, mas é só deixar ela ferver bastante. Eu vou monitorar essa temperatura aqui. Até mais ou menos 94, deve subir um pouquinho mais. E vou pegar 75 ml dessa água quente, que obviamente deve estar numa temperatura acima daquela temperatura daquela água que está a 25. Aqui tem que tomar cuidado, né, para não se queimar. 75. Então é água, seja água quente ou fria, é água. Só que essa água está eu tenho que esperar ela subir até o máximo. E quando começar a cair, eu vou misturar essa água quente com aquela água fria que está lá no calorímetro. 81. Rapidamente. Misturo a água quente com a água fria, certo? Então, o corpo A aqui representado seria água quente, né? Ele está numa energia térmica maior, certo? Está 81, né? E o corpo B, que seria água também, só que é outro corpo. E está num nível energético menor, a uma temperatura menor, 25,3. Então aqui nós temos 81 graus Celsius. E a água, aqui seria água quente, né? Entre aspas. E aqui a água fria, entre aspas. A água quente vai ceder calor, segundo essa equação, e vai sofrer uma variação de temperatura. A água fria vai receber essa mesma quantidade de calor, segundo essa equação aqui, tá? E eles vão caminhar juntos aqui, ó, né? Eles vão caminhar juntos para o equilíbrio térmico. É um valor onde ele não muda, não aumenta nem diminui, desde que o isopor mantém os dois corpos, na verdade a água quente, a água fria e o calorímetro também, né? Todos em equilíbrio térmico.
48,9. Então, TE 48,9 graus Celsius. Perceba que a água quente estava a 81, foi para 48,9. A água fria estava a 25,3, foi para 48,9. E tem o calorímetro também, que está junto com a água fria, que estava junto, então 25,3 foi para 48,9 também. Então, aqui estão os dados obtidos, né? E aqui o equacionamento. Eu peguei essa equação aqui, daqui, certo? Aqui, a massa de A, MA, no caso, seria 75 gramas de água quente. Calor específico da água, seja quente ou frio, é 1 caloria por grama por grau Celsius. A variação de temperatura sofrida pela água quente, 75 gramas de água quente, no caso ali, né? Que estava a 81 graus Celsius, e o equilíbrio térmico foi 48,9, como nós medimos aqui. A diferença, então, 81 menos 48,9 é a variação de temperatura sofrida pela água, 75 gramas de água quente. E aqui misturou com a água fria, 75 gramas de água fria, calor específico da água 1, que estava a 25,3, aumentou a sua temperatura para 48,9, que é a temperatura de equilíbrio térmico. Só que a água fria, que estava a 25,3, ela estava em contato com o calorímetro, que é de vidro. Portanto, o calorímetro, que é o vidro, né, estava a 25,3 igual da água fria. E junto também com a água fria, recebeu o calor e foi por equilíbrio térmico, que é 48,9. Então a variação de temperatura sofrida pelo vidro, né, o material que constitui o calorímetro, foi o mesmo da água fria. E esse Czão aqui, no caso, é a capacidade térmica do calorímetro, que é o produto da massa do calorímetro pelo seu respectivo calor específico, que no caso é do vidro. Representei aqui para o Czão, então ele seria a única incógnita dessa equação aí de primeiro grau. Fazendo essa conta aqui, deu 2.407,5 igual, fazendo essa conta aqui, 1.770 mais o Czão vezes essa variação aqui, que é esse delta aqui de temperatura, que é 23,6. Passando 1.770 para o lado de lá, sinal negativo, 2.407,5 menos 1.770, 637,5. Igual a Czão vezes 23,6. 23,6 está multiplicando Czão, passa para baixo dividindo, logo Czão, que é a capacidade térmica do calorímetro, 637,5 dividido por 23,6, essa conta deu em torno de 27 caloria por grau Celsius, porque a capacidade térmica, a unidade é caloria por grau Celsius. Não é calor específico, que é caloria por grama por grau Celsius. Então, aqui, o mesmo calorímetro, dentro do sistema isolado, que é o isopor, e a mesma massa de 75 gramas de água fria, entre aspas. Então, 75 gramas de água fria. E vamos medir a temperatura, que deve ser em torno do inicial, né? No caso lá foi 25,3, né? Mas aqui, devido à variação aí que ocorreu no ambiente também, pode ser diferente, pouco diferente. Sem esquecer que tinha um sistema aí de água quente aí misturado, e eu apenas desprezei e tornei a resfriá-lo novamente.
Então pode ser que não ocorra o mesmo valor do início. Mas vamos esperar estabilizar, né? Tá aqui, 27,3. Então, 75 gramas de água fria, entre aspas. Aqui eu já deixei em equilíbrio térmico ao aquecer a água aqui com uma arruela de metal. Tava aí. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, coletar uma quantidade de água quente, manter mergulhado essa arruela aqui, esse conjunto de arruelas de metal, e vou medir a temperatura desse sistema todo, da água quente com a arruela junto, que eles devem estar em equilíbrio térmico. Então a temperatura que eu medi aqui da água quente vai ser a mesma da arruela. Aí quando começar a cair, é a hora que eu vou tirar essa arruela de metal e mergulhar na água fria. 86. E assim vamos aguardar o equilíbrio térmico. Então, o metal estava quente, né? Vamos colocar assim. Estava a 86 graus Celsius. Parece que estabilizou em 31 graus Celsius aqui. Deixa eu ver. 30 e... em torno dele. Trinta e 31,5. Então, 31,5 graus Celsius. 75 gramas de água fria. Recebeu calor, estava 27,3, recebeu calor, foi para 31,5. E o metal que estava a 86 caiu para 31,5, cedendo o calor para a água fria e para o calorímetro também. Então, novamente, usando a equação da calorimetria, quem cedeu, no caso aqui, foi o metal. O metal cedeu o calor e quem recebeu foi a água mais o calorímetro. Do metal, em vez de a massa do metal vezes o calor específico do metal, eu juntei esse produto e chamei de capacidade térmica do metal, vezes a variação de temperatura sofrida pelo metal foi, como vocês viram, 86, que eu tirei lá da água quente, né? E foi para o equilíbrio térmico, que é 31,5. Então 86 menos 31,5 é a variação de temperatura sofrida pelo metal ao ceder calor. Quem recebeu esse calor?
75 gramas de água fria, no caso 75 ml, vocês lembram? Calor específico da água 1, ele estava a 27,3 graus Celsius, recebeu o calor do metal e foi para 31,5, que é a temperatura de equilíbrio térmico. Mais o calorímetro. O calorímetro, aqui ó, 27, nós vimos, né? É a capacidade térmica do calorímetro, 27 calorias por grau Celsius. Eu substituí aqui, e como o calorímetro estava em contato com a água fria, ele estava à mesma temperatura de 27,3 e foi para 31,5, que é a temperatura de equilíbrio ao receber calor do metal. Fazendo as contas aqui, 86 menos 31,5, 54,5 vezes Cm igual a, fazendo essa conta, essa diferença vezes 75 mais essa diferença vezes 27, somando os dois, 428,4. Como 54,5 está multiplicando, passei para baixo dividindo, 428,4 dividido por 54,5 deu 7,86 caloria por grau Celsius, que é a capacidade térmica do metal. Lembra que a capacidade térmica do calorímetro é 27 calorias por grau Celsius. O que nos resta fazer agora é ir lá na balança e pesar o metal, a massa do metal e a massa do calorímetro, que é o vidro, que é aquele becker que está lá. Tendo as massas, eu tendo as capacidades térmicas aqui, ó, já calculados aqui, eu consigo determinar, fazer a conta e determinar o calor específico, tanto do metal como do vidro. Então, aqui uma balança de precisão, ela tem 3 casas depois da vírgula, e eu vou pesar o calorímetro, no caso o vidro, né? Oitenta e 83,206 gramas. E agora eu vou pesar o metal. Cinquenta e 57,51. Então, pessoal, capacidade térmica do metal, nós vimos 7,86 caloria por grau Celsius, é a massa do metal vezes o calor específico do metal. A massa do metal nós pesamos ali e deu 57,51 gramas vezes calor específico do metal. E a capacidade térmica do calorímetro, 27, massa do calorímetro vezes capacidade térmica do calorímetro, que é o vidro, né? Pesamos ali, o becker deu 83,206 gramas vezes o calor específico dele. O calor específico do metal, portanto, está aqui, né? Aqui, ó, calor específico do metal, eu pego 57,51, passo para baixo dividindo. Tá aqui, ó. O resultado deu 0,137 caloria por grama por grau Celsius. Esse aqui é o calor específico do metal. O calor específico do vidro, no caso do calorímetro, é só pegar 83,206, que está multiplicando, passa para baixo dividindo, está aqui, ó. Resultado 0,324 caloria por grama por grau Celsius. Como eu expliquei no começo da aula, o maior calor específico é da água e vale 1 caloria por grau Celsius. Vimos aqui que é o metal, 0,137, menor, e o vidro também menor. Assim nós conseguimos atingir os objetivos propostos para essa prática a respeito de calorimetria, que é o estudo do calor, mostrando o calorímetro, e uma aula simples de fazer, e através desse método conseguimos
atingir os objetivos, que é determinar a capacidade térmica dos corpos, dos materiais e também seus respectivos calor específico. Pessoal, até a próxima aula.